O objetivo desse vídeo é linkar a víscera às dores musculoesqueléticas. Será que isso é possível? É o que a gente vai ver agora, como as vísceras podem gerar dores no sistema musculoesquelético. Eu sou o Léo Setti, fisioterapeuta osteopata, sou clínico e pesquisador e atualmente faço meu doutorado em reabilitação e desempenho funcional. Sou também docente, ministro aulas no Brasil e no exterior e vou conduzi-los agora por essa jornada através da influência das vísceras nas dores musculoesqueléticas. Mas antes da gente iniciar essa aula, se você é novo aqui, não deixe de seguir o canal, ative esse sininho para que você tenha sempre o alerta toda vez que for colocado vídeos novos. E nesse canal eu te garanto, vídeos de altíssima qualidade, todos eles com relevância clínica para vocês. A gente vai trazer aqui para vocês sempre informações no mais alto nível de conteúdo, tanto de anatomia de base e embriologia, quanto de conteúdos clínicos. Então, bora lá sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Pessoal, olha que dados interessantes. 1 a cada 3 pessoas nos Estados Unidos tem dores crônicas. E a cada pessoa, a cada 3 pessoas que tem dores crônicas, uma apresenta dor visceral associado, problema visceral associado. Alguma alteração visceral que está presente nessas dores crônicas. Olha que números exorbitantes. Um outro estudo muito interessante foi esse que pegou uma amostra de 58.458 indivíduos com dores crônicas e que a maioria deles apresentavam comorbidades viscerais associadas, gente. Então, alterações viscerais estão geralmente presentes em dores crônicas, aquelas dores referidas, mal localizadas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre essas relações e influências viscerais nas dores musculoesqueléticas. O objetivo desse vídeo agora é trazer novas informações e complementar ainda mais aquele vídeo anterior, e se você tiver curiosidade, é só seguir aqui na nossa página, que esse vídeo já está disponível para você. Esse vídeo agora a gente vai focar no mecanismo das fáscias viscerais bombardeando o sistema nervoso central, contribuindo inclusive para essa percepção de dores referidas, geralmente associadas a dores crônicas. A víscera, ela é envolvida por uma dupla camada de fáscia. Então, por exemplo, o pericárdio, a gente tem o pericárdio visceral, que está colado na víscera, e o pericárdio parietal, que está envolvendo o pericárdio visceral, mas que tem entre eles um espaço com líquido. Para que isso? Isso permite que a víscera tenha a função dela, o desenvolvimento dela, sem afetar as vísceras vizinhas ou afetar a relação da víscera com o sistema musculoesquelético. Pois bem, o ponto-chave que eu quero trazer aqui para vocês, que é o que está nesse slide, é o seguinte. Então eu tenho a víscera, a fáscia que envolve a víscera, a fáscia interna, que é a visceral, mais interna, conhecida também como fáscia de revestimento, e a fáscia mais externa, visceral, conhecida também como fáscia insercional. O ponto agora é o seguinte. A fáscia mais externa, e aqui agora eu vou escrever em azul aqui para você, ela é que vai formar todos os ligamentos, omentos, mesos, enfim. Ela vai conectar a víscera ao sistema musculoesquelético. Ela é inervada às aferências, às informações dela. Os neurônios que chegam nela, os receptores são receptores polimodais, que carregam informação nociceptiva para o sistema nervoso central. O que é isso, Léo? É informação de algum problema, algum perigo, alguma tensão ou alguma alteração química, tá? Nessa fáscia mais externa, essa informação é conduzida para a medula espinhal, para a coluna, através de neurônios multipolares, tá, gente? Eles são chamados de aferência visceral medular. Então, eles levam informação dessa fáscia mais externa para a medula. Consequentemente, essa informação, como são neurônios multipolares,
eles descarregam em vários níveis medulares, o que podem gerar, como chega em vários níveis medulares, uma interpretação a nível cerebral daquela dor referida, aquela dor que espalha numa região que vai muito além de um dermátomo, de um esclerótomo, né, de um segmento medular, mas pega vários segmentos medulares. Justamente por causa disso, neurônios multipolares que descarregam em vários níveis medulares. Já a fáscia mais interna, a fáscia de revestimento, as aferências, elas são carregadas ou pelo parasimpático sacral, volta pelos neurônios, pelos nervos que carregam os neurônios parasimpáticos sacrais, voltam pelo mesmo nível e descarrega lá no sacro, e aí vai ter o mesmo comportamento das aferências viscerais medulares que eu estou circulando aqui para vocês. Ou elas vão principalmente pelo nervo vago, o 10º par craniano, tá? Chamadas de aferências vagais. 5% do vago, que traz informação de todas as vísceras do corpo, principalmente dessa fáscia mais interna, fáscia de revestimento, 5% levam informações nociceptivas de qualquer irritação daquela víscera, e aí já não importa mais a vizinhança, como a fáscia insercional, essa que está em azul. Ela preocupa mais ali com o cuidado da própria víscera. Então, por exemplo, uma gastrite crônica, uma infecção urinária crônica. Essas informações ali do parênquima visceral, ele é levado para a medula espinhal através do nervo vago, das aferências viscerais vagais. E isso entra na cervical alta, gente, nos níveis C0, C1, C2, e fazem sinapse no núcleo trigeminal da cervical alta. Ou seja, qualquer alteração visceral pela fáscia de revestimento, a fáscia mais interna, pode estar ligada a dores crônicas, principalmente na região da cabeça e do pescoço, inclusive podendo limitar movimentos de rotações cervicais. Então, essa característica é muito importante para a clínica, porque aí a gente pode sim testar a influência visceral em desordens de dores de cabeça e limitação de movimento cervical. E aqui, ó, é um pouco do que eu falei para vocês, ó. As aferências viscerais medulares, que vão para todos os níveis espinhais, por neurônios multipolares. Olha como é que são os neurônios viscerais, olha. Eles descarregam em vários níveis medulares, tá vendo? E aí essas informações são chamados viscerótomos, que não são muito bem definidos igual dermátomo e miótomo, que tem um nível bem definido a nível de teste muscular ou de área da pele. Não. É uma área maior, porque eles são neurônios multipolares, como a gente vê nessas imagens, ó. Eles espalham e descarregam informações em vários níveis medulares. Estão mais ligados a dores referidas, tá, gente? E aí existem dois tipos principais de dores relacionados à víscera. Uma dor por um problema visceral. Uma dor, por exemplo, quando eu sinto uma gastrite, uma queimação, e aí um problema visceral. Ou a víscera bombardeando a medula e o sistema nervoso central, como geralmente num processo mais crônico, ou às vezes agudo, no caso do infarto. O infarto, por exemplo, dá dor no membro, né, esquerdo, ou às vezes na TM, ou às vezes dor de cabeça. Então eu passo a sentir dores no sistema musculoesquelético por uma inflamação visceral. Então existem essas duas possibilidades. Ou o indivíduo sentir uma dor difusa de uma origem mais interna, ou ele sentir uma dor no sistema musculoesquelético. Isso pode acontecer por causa dessa comunicação na medula, ou por uma dor aguda muito intensa, ou por um estímulo mantido por tempo prolongado, que é o caso de um problema crônico. O indivíduo, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, uma gastrite crônica, infecções urinárias de repetição, podendo assim sensibilizar os níveis medulares. E aí desenvolver, por exemplo, uma lombalgia, no caso da infecção urinária, uma dorsalgia, no caso ali, ou até uma lombalgia mais alta também, né, crônica, com dores bem referidas, no caso de uma alteração de síndrome do intestino irritável. Ou além disso também, por exemplo, por causa do estômago, uma alteração de gastrite crônica, uma dor de cabeça crônica, né, parecendo que é uma tensão
músculo-esquelética, que na verdade a tensão ela é secundária a uma aferência visceral, que fica bombardeando esses níveis cervicais constantemente durante um tempo prolongado. Então ela pode se manifestar de forma aguda, muito intensa, ou crônica, por estímulos leves mantidos por tempo prolongado. Que é o que a gente vê nessa imagem, ó. A informação do coração, ó, ela vai entrar lá na coluna, nos níveis torácicos altos, né? Que vão também receber informação, ó, do músculo, das costelas, por exemplo, da pele dessa região, olha aqui, o dermátomo de T5, o miótomo, dos ossos da quinta costela, tudo vai entrar no mesmo nível. E aí uma alteração visceral poderia gerar uma excitação medular, aqui onde está vermelho, ó. E aí o cérebro poderia interpretar, por exemplo, como uma dificuldade de respirar, uma dificuldade de mover. Isso tudo por causa de um problema visceral, né? Principalmente por causa das fáscias viscerais. Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, do estômago aqui para vocês, ó, de uma questão de uma gastrite, ó, geralmente crônica, ou de uma alteração intestinal. Foram dois exemplos que eu citei aí. Então a víscera ela pode bombardear a fáscia de revestimento para a cervical alta e a parte mais externa, né, a fáscia insercional, para toda a medula espinhal. E ainda entra uma outra condição, que é o que eu vou trazer agora para vocês aqui. Os órgãos próximos do diafragma, como é o caso do estômago, do fígado e do coração, inclusive, são inervados também à fáscia insercional, a parte mais externa da fáscia visceral. São inervados também, além daqueles nervos espinhais que vão descarregar na medula espinhal, né, que a gente viu, chamado aferências viscerais medulares, também vão ser monitorados pelo frênico, gente, que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Os órgãos próximos do diafragma, ó, através do frênico, podendo estar associado a alterações da cervical média. E aí podendo ser confundidos, inclusive, com dores de membro superior, né? O frênico está no mesmo nível do plexo braquial. Isso justifica, por exemplo, dores crônicas referidas no braço com alterações viscerais de vísceras próximas do diafragma, tá? E aqui nessa mesma figura eu trago também, ó, a informação vagal na cervical alta e toda a outra informação visceral aqui abaixo do diafragma, tá? Está sendo representado aqui. Todos eles abaixo do diafragma, abaixo de T5. Vou até incluir o nível T5 aqui também, tá? De T5 até os níveis sacrais, por aquelas aferências viscerais medulares aí pelos nervos espinhais, ok? Esse é um artigo publicado em 2017. E ainda temos mais uma possibilidade, que é uma irritação no intestino delgado, alterando a permeabilidade de membrana intestinal, e aí por uma questão química, humoral, né? A gente fala humoral, a parte química. Esse líquido começar a entrar substâncias que não deveriam entrar ali no sistema porta, né? Principalmente ali no intestino delgado, na veia mesentérica superior, que é levado para o fígado vai passando um tempo, ele não consegue filtrar isso tudo, e isso sobe para o coração, isso é bombeado e passa pelo cérebro. Quando passa pelo cérebro, aquelas substâncias irritativas, por causa da permeabilidade intestinal alterada, podem gerar excitações de áreas cerebrais, contribuindo, corroborando para dores crônicas através de um processo de sensibilização cortical, deixando a neuromatriz dinâmica da dor, né, o conectoma dinâmico da dor cerebral, mais excitado em alguns indivíduos por causa de alterações intestinais, que é o que essa figura propõe, ó, o segundo cérebro. Então, além de alterações viscerais neurais, que justificam dores musculoesqueléticas, crônicas e agudas, inclusive, nós temos também alterações humorais, químicas, que também podem sensibilizar o encéfalo, gerando dores em todas as regiões do corpo, tá? Por uma sensibilização cortical, gente. Olha só esse resumo que eu trouxe para vocês. Vale um like, não deixa de sentar o dedo aí pra gente, para ajudar aí na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de inscrever no canal, informações toda semana de altíssimo nível para você. E esse vídeo vai chegando ao fim. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.